passando aqui que eu quero compartilhar com vocês um testemunho da minha vida que aconteceu, foi recentemente. Hoje está com 52 dias. 52 dias que o Senhor recolheu meu filho. Mas eu quero compartilhar com vocês como foi esse processo, como o Senhor, Ele ministrou comigo antes, né? E como o Senhor permitiu esse recolhimento, né? Como o Senhor permitiu esse recolhimento. Há uns meses atrás, há uns 3 meses, 4 meses atrás, o Senhor falou para mim iniciar a escrita de um livro, né? Aonde o nome do livro o Senhor me deu e como Livres da Morte. Livres da Morte. O Senhor queria me dar o entendimento do que era a morte, né? E ali eu comecei a escrever esse livro. O Senhor falou assim, olha, o primeiro capítulo é para falar sobre morte física e morte espiritual. E eu comecei a escrever esse capítulo sobre morte física e sobre morte espiritual. Ali o Senhor ministrava comigo o que era morte física. Olha só como o Senhor é, como é o cuidado do Senhor. O Senhor nos prepara, o Senhor anuncia as coisas antes de acontecer. E ali o Senhor falou para mim, a morte física, todos aqui, todos nessa terra, todo ser humano vai passar pela morte física. Que a morte física, ela é inevitável para o ser humano, né? É a morte do corpo, é quando o corpo volta ao pó. E o Senhor, em Gênesis, Ele estabeleceu que o homem ele viveria aqui nessa terra 120 anos. Então, o máximo ali que o Senhor estabeleceu para a vivência do homem na terra foi 120 anos. E ali eu fui escrevendo. Tá bom, Senhor, eu vou escrever, né? Que é quando os sinais vitais, né? Quando a morte cerebral, ocorre a morte física. Aí eu, tá bom, Senhor. E ali o Senhor depois começou a falar, agora escreve sobre morte espiritual. O que é a morte espiritual? E o Senhor começou a me explicar e eu comecei a escrever. E o Senhor falava assim, a morte espiritual, ela pode ocorrer antes da morte física. Você está vivo e viver vivo fisicamente, mas estando morto espiritualmente, né? E essa morte, ela pode ocorrer antes da morte física e ela pode ocorrer depois da morte física, né? Depois da morte física. Por quê? Porque o que é a morte espiritual? A morte espiritual é o afastamento de Deus. Todos aqueles que estão afastados do Senhor, eles estão mortos espiritualmente. E o Senhor ministrava isso comigo. Todos aqueles que estão afastados do Senhor estão mortos espiritualmente. E a morte espiritual, ela pode ocorrer antes da morte física ou depois da morte física. Daí tá bom, ali o Senhor veio trabalhando comigo também e ministrando comigo sobre a importância da salvação, né? A importância da salvação, da gente andar, viver nesse mundo, mas viver como salvos, crendo, acreditando que Jesus veio na cruz, que morreu por nós, crendo e acreditando que Ele é o nosso Salvador, que o sacrifício de cruz que o Senhor Jesus fez foi por mim, foi por nós. E o Senhor ministrava isso comigo, né? E aí foi quando o Senhor mudou a minha forma de orar pelos meus filhos. Eu tenho um casal de filhos, né? Tinha um casal de filhos. Meu filho tinha 23 anos, minha filha tem 12. E ali o Senhor falou para mim. E eu comecei a orar diferente, não mais apegada às coisas desse mundo, porque quando nós oramos para Deus libertar, para Deus curar, né? Tudo isso tem a ver com a vida terrena, porque no céu ninguém precisa de libertação.
No céu ninguém precisa de cura. São coisas da terra. Agora, quando tu ora por salvação, você está entrando ali num plano maior, um plano além dessa terra, um plano para a eternidade. E assim o Senhor ministrava comigo. Ora por salvação. E eu comecei a orar: Senhor, salva os meus filhos. Salva os meus filhos, Senhor. Não deixa que os meus filhos morram sem salvação. Né? E ali o Senhor ministrava isso no meu coração, e eu orando: Senhor, o que adianta viver nessa terra e morrer e ir para o inferno? Eu quero que o Senhor salve os meus filhos. E o Senhor ministrava isso comigo, e eu comecei a orar nesse sentido. O meu filho já era batizado, né? Mas estava afastado dos caminhos do Senhor. Quando foi em dezembro, final do ano passado, o meu filho sentiu uma inquietação muito grande no seu espírito. Ele falou para mim: mãe, tem algo dentro de mim que eu preciso, que ele precisava, né? Voltar para Jesus. E ali um dia ele foi lá na minha igreja. Deus, ele é tão tremendo que ele deixou registrado. Naquele dia meu filho foi para a igreja, reconciliou. O pessoal da mídia tiraram até uma foto, eu abraçada com ele, né? E ali ficou registrado. Meu filho tinha se reconciliado com Cristo. E ali a gente, nesse período, a gente vinha. E quando foi, o ocorrido com ele foi dia 9 de junho, dia 9 de junho agora. Mas antes disso, do dia 8 para o dia 9, para amanhecer, na terça-feira, dia 9, que foi na terça-feira, na segunda-feira de madrugada, eu estava numa campanha de oração, e ali o Senhor ministrava assim comigo: hoje estou fechando sepultura, mas tem outras que eu não vou fechar. E eu entendi que o Senhor não tinha sepultura, que o Senhor ia permitir a morte de alguém, que ele não ia fechar aquela sepultura, porque ele ia permitir essa pessoa ser ceifada. E ali veio o entendimento no meu espírito que ia morrer alguém importante, né? E no meu entendimento ia morrer um pastor. Porque sobre a palavra do meu filho tinha uma palavra de pastoreio, que ele ia pregar, que ele ia pastorear. E ali eu rapidamente, ali no grupo de obreiro, postei, naquela madrugada, eram umas 3 horas da manhã, eu falei assim: Deus está fechando sepultura hoje, tem sepultura hoje que o Senhor está fechando, mas tem outras que o Senhor não vai fechar, vai deixar aberta. Então eu entendi que era uma permissão do Senhor, só que eu não sabia que era o meu filho. E ali amanheceu na terça-feira, né? Eu estava na escala de obreiro na igreja, fui naquele dia à noite para o culto. E naquela terça-feira, à noite, quando eu cheguei da igreja, eu recebi uma notícia que um jovem tinha sido assassinado num bairro aqui da minha cidade. E ali algumas pessoas já me mandaram mensagem, porque parecia com a roupa que ele estava, que ele tinha saído de casa com aquela roupa. E, amado, sabe o que é? O Senhor me desacelerou naquele momento da notícia, do impacto da notícia. O Senhor me desacelerou. Eu fiquei lenta. E ali eu ouvi, eu falei: tá bom, eu vou atrás para ver se eu descubro, né, se foi ele mesmo, se isso aconteceu com ele. E ali o Senhor me desacelerou e olha como Deus preparou tudo, né? Quando eu liguei, o meu irmão trabalha numa emissora aqui da cidade, eu queria saber notícia, ele tinha recebido alguma notícia de algum jovem que tinha sido assassinado. E quando eu liguei para ele, ele falou assim: Dani, eu tô aqui. Meu irmão já estava lá no local de crime. O meu irmão já estava
já tinha reconhecido o corpo. Olha como Deus prepara. Deus me poupou. Deu passar por isso, deu ver, né, o meu filho no chão, deu fazer esse reconhecimento. O Senhor me poupou de tudo isso. E ali, tá bom, aí eu peguei, fui pro local do crime. Quando eu cheguei lá, a amada igreja nunca tinha visto o IML tão rápido. Quando eu cheguei lá, o corpo já estava dentro do carro do IML. Eu não cheguei nem a ver. A moto dele já não estava nem caída no chão, estava assim, encostada, em pé. E ali meu irmão me deu a notícia, é ele mesmo. Foi ele mesmo. A primeira coisa, logo de início, o que Deus ministrou no meu coração? Perdoa. Perdoa quem fez isso com ele. Perdoa. E ali eu comecei a falar, Senhor, perdoa. Senhor, perdoa, porque eu precisava falar. Porque se a fé vem pelo ouvir, outras coisas também vêm pelo ouvir. E ali eu comecei a falar, Senhor, eu perdoo. Senhor, eu perdoo quem fez isso com meu filho. Senhor, eu perdoo. E aquilo, eu falava para aquilo entrar no meu ouvido, para que pudesse descer para o meu coração. E eu comecei a repetir aquilo, eu perdoo, Senhor. Eu perdoo quem fez isso com meu filho. E ali levaram o corpo IML, eu vim dar assistência para o meu pai, ali passei na minha mãe, depois eu vim para casa. Foi uma noite de batalha espiritual, que eu senti os demônios, aquela guerra espiritual, aquela batalha espiritual ali me rodeando. Eu senti os anjos e os demônios, aquela guerra. E ali eu levantava, eu ajoelhava, eu orava e aquilo me rodeava. E eu sentia ali aquele espírito de depressão, e eu sentia aquela batalha ali me rodeando, sabe? E o Senhor começou a ministrar no meu coração um louvor naquela madrugada, que ele fala... como eu espero o dia em que verei a face do meu amado, né? Como eu espero o dia que eu vou ter um encontro com Cristo. Ali o Senhor ministrava isso com o meu coração na madrugada. E quando foi pela manhã que eu tinha que ir no ML reconhecer o corpo, eu pensei assim, vou pegar uma roupa preta, vou vestir uma roupa preta para representar um luto. Amados, quando eu cheguei perto do guarda-roupa, eu ouvi a voz audível do meu Deus, falando assim, não, ele vive, ele vive. Quando o Senhor falou assim, eu comecei a chorar, porque a promessa do Senhor se cumpriu na minha vida, que é de salvação. A promessa do Senhor para nós é crê e será salvo, tu e a tua casa. Crê e será salvo. A promessa de Deus é de salvação. De salvação. E ali eu comecei a chorar e as orações, eu lembrei das orações que o Senhor ministrava no meu coração e que eu fazia. Senhor, salva meus filhos, não deixa meu filho ir para o inferno, salva. E ali o Senhor ministrou isso comigo. E ali, ao mesmo tempo eu chorava e eu me alegrava, porque o Senhor, apesar do contexto que foi, né, o Senhor falou ali comigo que houve salvação, que o meu filho foi salvo. Que o meu filho foi salvo. E ali nós fomos para o IML, olha o cuidado do Senhor, pedir, Senhor, levanta uma pessoa para direcionar tudo isso de IML, de velório, tudo. E ele levantou ali a minha prima, né, a minha tia, que ficaram ali, minha prima ficou ali à frente das coisas. E eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor então preparou esse momento de velório para que a tua palavra fosse pregada. E eu vou pregar a tua palavra. E ali nós fomos, olha o cuidado, Senhor. Só que eu falei assim, só que eu vou enterrar meu filho hoje. Hoje, isso era na quarta-feira de manhã. Eu vou enterrar ele hoje, porque eu não vou passar a noite velando o corpo. Eu não vou. E ali, nós fomos aguardar essa liberação de ML, a liberação ali de ir para a funerária. E foi tão tremenda, amados, porque ali eu vi o Senhor segurando para chegar na hora certa na igreja.
E ali foi juntando gente, esperando o corpo lá na igreja, né? Eu ainda não estava lá, mas as pessoas foram ir para lá, foram aglomerando ali. E quando o corpo chegou era às 14 horas. 14 horas. E quando chegou eu fui para lá. E lá eu falei, Senhor, nós vamos pregar. Eu vou pregar a tua palavra aqui, porque tem pessoas que precisam ouvir. E ali abrimos o caixão e às 3 horas começamos o culto fúnebre. Quando o pastor passou a palavra para mim, eu comecei a pregar, a falar sobre morte física e morte espiritual. Se nós realmente estamos preparados, porque pode chegar a qualquer momento. Assim como o meu filho, eu tenho certeza, igreja, eu tenho certeza que o meu filho não esperava que ia ser aquele dia, o dia da morte dele. Eu tenho certeza que ele não esperava isso. Eu tenho certeza. Mas o Senhor já vinha preparando ele. Né? E ali eu preguei sobre isso. Se estamos preparados. Se nós estamos aliançados com o Senhor. Ou se nós estamos afastados do Senhor. E ali eu falei assim, olha, amado, o Senhor ontem de madrugada tinha ministrado no meu coração que ia morrer o pastor. Aí eu fui e peguei na cabeça assim do meu filho, no caixão, e falei assim, tá aqui o pastor. Tá aqui o pastor dentro do caixão e que está agora pregando para vocês. Que está aqui pregando para vocês. Né? E ali foi feito, a presença do Senhor ali foi tremenda ali naquele velório. Quando terminou ali, que nós terminamos o culto fúnebre, a pregação, eu falei, não, pode fechar que nós já vamos enterrar. 4 horas da tarde, nós seguimos pro cemitério. E ali fizemos o enterro. E depois disso, eu passei por alguns processos, né? O processo de... Primeiro, eu senti o espírito de depressão me rodear. Não só a mim, rodeando a minha casa. O espírito da revolta me rodeando. Porque quando eu lembrava da forma que tinha acontecido, o meu filho ele estava trabalhando, né? E armaram uma casinha para ele pediram uma marmita, 2 marmitas, e ele foi lá para fazer essa entrega. E quando chegaram lá, era só para matar ele, não tinha pedido nenhum de marmita, né? Então, eu lidar com essa informação, né? Isso, quando eu pensava nisso, me gerava revolta. Mas aí o Senhor me lembrava, ele vive. Então eu decidi desapegar dessa informação do assassinato e eu me apeguei na palavra do Senhor que ele vive, porque se o Senhor quisesse livrar, o Senhor tinha livrado. Se o Senhor quisesse ter fechado a cova, o Senhor tinha fechado. Se o Senhor quisesse fazer o que fosse, o Senhor tinha feito. Mas o Senhor permitiu porque o Senhor ia recolher. E ali eu senti esse espírito da revolta me rodeando. Pessoas me ligavam, né? E revoltado com a situação. E eu falava, eu não quero vingança. Eu falava assim, eu não quero que a mãe dessa pessoa que fez isso com meu filho passe o que eu passei. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um Deus e o Senhor já estava me preparando, abrindo o meu entendimento, e o Senhor colheu meu filho salvo. E essa mãe, que eu não sei se ela tem Deus, eu não sei se ela tem uma aliança com Deus, eu não sei se esse que fez isso com meu filho já teve alguma aliança com Deus, né? Eu não sei. E eu falava assim, eu não quero que essa mãe passe por isso. Porque eu sei que o Senhor vai me restaurar. E ela, se ela não tiver Deus, né?
se ela não tiver Deus. Se acontecer alguma coisa com o filho dela. E ali o Senhor foi trabalhando isso em mim. Outra coisa que Satanás... Amada igreja, eu sentia dia por dia o inimigo lançando cada dia uma estratégia diferente, sabe? Eu sentia como Cristo ali no deserto, que Satanás vinha com as investidas, eu me senti desse mesmo jeito. Ao mesmo jeito que ele falava, a voz do Espírito de Deus falava comigo. Aí um dia Satanás falou bem assim, tá vendo? Tá vendo? As mulheres ímpias estão todas com os filhos dela e tu. Falou bem assim, amada igreja. Na mesma hora, eu escutei a voz do Senhor e falou assim, mas o teu tá salvo. Mas o teu tá salvo. Né? Antes de acontecer tudo isso, Deus também me deu um sonho, que vinha um vento, que vinha um ciclone, né? Muito grande, e ali ele vinha arrancando algumas casas, e ali me dava um medo, só que quando chegava onde eu estava, a minha casa estava ali cerçada. Eu vi o baldame, eu vi o alicerce da casa ali firme, de tijolo, e naquele sonho o homem chegava comigo, ficava do meu lado e falava assim, fica aqui, fica aqui. E aí algumas mulheres chegavam com algumas crianças e falavam assim para ele, essa criança aqui é tua. E ele falava assim, essa aí não, essa daí não é minha, essa daí eu já fiz o DNA e não é minha. Então o que eu entendi? Que o Senhor estava comigo, que eu ia passar por uma situação difícil, mas o Senhor estava comigo, e que a minha casa tinha aliança com Deus, a minha casa tinha aliança com Deus. Então foram processos assim, que até hoje eu estou em processos, ali com uns 20 dias, o Senhor me usou para numa situação com a irmã, que ela já tinha perdido o filho dela da mesma forma trágica ali, há uns 2 anos atrás, só que ela não tinha perdoado ainda. Né? E o Senhor ministrou fortemente comigo sobre isso, né? Sobre a importância do perdão, porque o perdão, amada igreja, ele te liberta. A libertação é para ti, é para você não ficar preso, é para a sua alma não ficar aprisionada, entendeu? É para Satanás não ter legalidade para agir contra a tua vida, contra a tua vida. É para você, porque se você não liberar o perdão, Satanás vai ficar te rodeando, e ele vai tentar contra a tua vida, vai tentar te ceifar, porque ele quer a tua alma. Ele não quer só te deixar aprisionada na falta de perdão, ele quer prender, ele quer a tua alma. E ali o Senhor ministrava comigo. E quando foi, eu creio que semana passada, chegou uma notificação e o Senhor foi ministrando comigo, e ali um dia o inimigo trouxe assim nos meus ouvidos que era só comigo que tinha acontecido aquilo. Tá vendo? É só contigo que acontece isso. Tá servindo a ele e é contigo que acontece isso. E nesse dia o Senhor fez chegar assim, trouxe à minha memória vários testemunhos, trouxe o testemunho dele no Nassau, que a mãe dele foi assassinada dentro da igreja, estava orando 5 horas da manhã, a pastora. Né? Trouxe o testemunho ali da cantora Fernanda Brum, né? Então o Senhor foi trazendo que tinha outras pessoas também que tinham passado por situação de perda, não era só eu, e que ele também tinha permitido outras pessoas passar também por situações de perda, né? E aí semana passada eu estava em casa e chegou uma notificação de um testemunho. E aquele me chamou a atenção, que era da mãe do Dinho, do Mamonas Assassina. E eu comecei a assistir aquele testemunho daquela mulher, e ela falando que estava orando, que buscando ali pelos filhos dela, pelo filho dela, né? E o Senhor falando, vou eu fazer, né? Vou eu agir, vou eu fazer de maneira diferente na vida dele. E ali ela, tá bom, Senhor, ela confiou no Senhor. E um dia ela chegou em casa, ele estava de peruca, cantando aquela música
da Brasília amarela. E ela, Senhor, tinha que ser assim. E ali o Senhor, e ela fala como o Senhor mudou a oração dela. E ela passou a orar, Senhor, salva os meus filhos. Gente, eu comecei a chorar, porque foi da mesma forma comigo, o Senhor fez mudar a minha forma de orar pelos meus filhos, né? E ali ela começou a orar, salva meus filhos, salva. E ela falando, Senhor, se o Senhor for recolher esses meninos antes, que o Senhor recolha eles salvo, né? E um dia ela testemunhando que foram para um lugar e ali o Senhor, ele se ajoelhou e o Senhor visitou ele, porque ele já era batizado. E ali ele renovou a aliança dele com Deus, foi batizado em línguas. E o Senhor visitou aquele jovem, né? E ali ela testemunhando, e testemunhou do acidente de avião, né? E como o Senhor falou para ela, usou uma pessoa para falar que o filho dela estava com ele, que o Senhor tinha recolhido, que o filho dela estava com ele. E quando ela testemunhava isso, amada igreja, eu comecei a falar assim, eu ouvindo o testemunho dela, eu falei assim, Senhor, olha só, eu assistindo o vídeo e falei assim, Senhor, fala mais uma vez comigo que o meu filho foi salvo. Fala mais uma vez comigo que o meu filho foi salvo. Quando eu terminei de falar isso, ela começa a contar um testemunho, né? E que ela falou assim naquele testemunho. Naquele vídeo que ela falou para aquela mulher assim, mulher, mesmo que o teu filho seja morto com um tiro na cabeça, o Senhor chega primeiro e salva. Amado, quando essa mulher falou isso no vídeo, porque eu tinha acabado de pensar aquilo. Quando ela falou isso no vídeo, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e falei assim, obrigada, Senhor. Porque mais uma vez o Senhor testificou e falou comigo que o meu filho foi salvo. Através daquela mulher, daquele testemunho, dela falando aquilo, né? E o Senhor usou ela para falar comigo mais uma vez que o meu filho tinha sido salvo. Então, o que eu quero deixar aqui com tudo isso para você? O Senhor, ele faz as coisas como Ele quer. Como Ele quer. Ele permite o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer. E eu creio nesse Deus que faz o que Ele quer, que permite o que Ele quer, que é o dono de tudo, de todas as coisas. E eu decidi confiar nesse Deus e no que Ele me fala. É só isso. Eu decidi confiar nesse Deus e no que Ele me fala, né? E se você passou por uma situação difícil, né? Se você passou por uma situação difícil, se você tem ali uma vida no altar, se você está com dificuldade, permaneça em Cristo, minha irmã. Não se afaste dele. Porque nesse período, o que eu mais recebi foi ataque espiritual para me sair da presença do Senhor. Para me se afastar da presença do Senhor. Para me deixar Cristo. Porque era isso que Satanás, o tempo todo, trazendo confronto, trazendo palavras de desânimo, querendo colocar em xeque, né? Aquilo que a minha fé, o que eu acredito, no Deus que eu acredito. Então permaneça do Senhor. Não desista. Não desista. Permaneça no Senhor. Permaneça em oração. O teu testemunho, ele vai alcançar muita gente. E Deus tinha ministrado comigo para mim testemunhar. E eu trouxe esse testemunho aqui para que você seja edificado. Eu continuo no processo, mas no processo mais firme com meu Deus. No processo com meu Deus. Crendo e acreditando que o Senhor salvou o meu filho, por mais que foi uma emboscada, por mais que foi um assassinato. Mas o Senhor usou essa situação para recolher e ele faz sim. Ah, Deus não faz isso? Faz. Faz e Ele te treina para isso, para te passar pelo processo
e depois para você testemunhar e ajudar outras pessoas. Porque assim o Senhor também fez com Ezequiel. Ezequiel 24, o Senhor falou para ele, eu vou recolher a tua esposa. E o Senhor recolheu e ensinou para ele como era para ele fazer, que não era para geme, mas geme em silêncio. Não era para ele desescabelar, não era para ele se desesperar, né? Porque o testemunho dele, a Bíblia fala assim, Ezequiel 24, Ezequiel vai ser sinal vivo para outras pessoas. E eu também declaro que o teu testemunho você vai ajudar outras pessoas. Amém? Fica com Deus.